Fala, criativos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do canal Jaque McDowell, no programa Coerência Cardíaca. Eu sou Jaque McDowell, especialista em História da Arte pela PUC, doutora em Ciência pela USP e pós-doutoranda na Fiocruz. Sou uma arte cientista. E no episódio de hoje vou te mostrar como a coerência cardíaca vai te ajudar a ser feliz. Antes que você diga que a felicidade é uma bobagem, para tolos, saiba que Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, também se interessava pela busca da felicidade e saúde mental. Ele costumava escrever alguns bilhetinhos, em vez de dar gorjetas, num desses bilhetinhos ele escreveu: uma vida calma e modesta, mais felicidade do que sucesso. Então, entenda que a felicidade é sim importante, não é uma bobagem. E o coração humano não é apenas uma bomba que sustenta a vida. Então, a coerência cardíaca ela tem a ver com o coração e o cérebro. E eu vou começar falando sobre o coração humano. O coração humano ele é um ponto de acesso de sabedoria e inteligência. Ele também é o equilíbrio que proporciona a criatividade e a capacidade intuitiva. Vocês imaginam isso? Que o coração, ele não apenas bombeia o seu sangue, mas ele também é tudo isso, porque ele tem uma ligação com o cérebro. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe através de pesquisas que foram criadas. Durante muitos anos, o coração ele era considerado, por fonte de emoção e coragem. Mas nos últimos 30 anos, descobriu-se que o coração se comunica com o cérebro. E o coração, ele tem influências nas nossas percepções, nas nossas emoções, na nossa intuição e na nossa saúde. Você já imaginou? Você entende que quando você percebe alguma coisa que lhe é preocupante, quando você corre perigo, o seu coração não bate disparado? Pois é, ele emite na mesma hora um alerta para o cérebro. E na hora que ele emite esse alerta para o cérebro responde para ele: ok, estou em alerta. Então, até resolver essa questão de sobrevivência, os dois vão estar ligados para resolver essa questão. Então, é uma questão de percepção, é uma questão de emoção e a intuição. Será que aonde eu estou indo é perigoso? É legal? Então, é importante a gente saber que eles estão em comunicação o tempo todo e o porquê que isso vai fazer com que você se sinta, entenda que isso vai te fazer a felicidade, quando você tiver e obter essa coerência cardíaca, essa harmonia entre esses dois órgãos. Então, vamos lá. A coerência cardíaca é um estado psicofisiológico, onde ele junta três questões, onde tem a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória. Quando elas estão em harmonia, é onde a gente tem, então, uma coerência cardíaca. É importante a gente ter entendimento disso. Por quê? Porque nem sempre o nosso ritmo cardíaco, ele realmente ele está de acordo com a nossa respiração e com a nossa pressão arterial. Você não conhece muita gente que tem a pressão arterial lá em cima, né? Que é hipertenso. Por que será? Porque fica muito preocupado e aí não consegue esse equilíbrio. E esse equilíbrio acontece no corpo inteiro. Então, a coerência cardíaca é ela que vai dar esse equilíbrio no nosso corpo. Não é uma terapia, não é espiritualidade. Ela tem a ver com essa harmonia exatamente dessas três questões: da frequência cardíaca, da pressão arterial e da frequência respiratória. E aí a gente vai entender que situações de estresse, de depressão, de ansiedade, de medo e de cólera tornam o ritmo cardíaco um caos. Então, quando a gente tem a questão, como eu estava falando, né, de sobrevivência, quando você sente que está em perigo, o que acontece? Existe um caos cardíaco, ou seja, o seu coração ele não bate no ritmo normal, né? Então, tanto o seu ritmo
tanto a sua frequência cardíaca como a sua frequência respiratória, eles vão virar um caos junto com a pressão arterial. Então, a gente tem que entender que, se a gente puder entender essa coerência cardíaca, se a gente puder entender essa harmonia entre essas três questões, né, que eu falo para vocês, a gente vai poder ter felicidade, ou seja, a gente vai ter mais tranquilidade e ser feliz com com a nossa saúde, né? Então, aproveitando, você sabe como é o seu ritmo cardíaco. E como é que ele é? Ele é harmonioso ou ele é caótico? Põe a mão aí no seu coração e pensa bem. E sinta ele. E deixe com que ele converse exatamente com o seu cérebro. E pense assim, será que ele realmente é harmonioso? Será que a minha frequência respiratória está alinhada com a minha frequência cardíaca e a minha pressão arterial? Então, é importante que a gente tenha essas três questões alinhadas e possa, então, entender que a gente precisa ter uma coerência cardíaca, ou seja, que a gente precisa ter um ritmo cardíaco harmonioso com todas as nossas funções cíclicas do nosso corpo. E isso vai nos levar à felicidade, né? Então, assim, a gente entende também que muitas pesquisas revelam, e a gente nem precisa muito de pesquisa para saber disso, que emoções estressantes como frustrações, opressão, tristeza, nos levam a essa desordem. Inclusive a essa questão de sobrevivência, né? Quando a gente pressente o perigo. Então, não precisamos de pesquisa para dizer que o nosso ritmo cardíaco, que o nosso corpo, né, a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória não está em harmonia, porque a gente percebe isso toda vez que a gente tem emoções estressantes. E essas emoções estressantes, elas, quando são estressantes e de uma questão, né, que acontece, não falo em questões traumáticas, mas eu digo assim, quando você tem um estresse em que na hora que você resolve toda a questão, você volta a sua harmonia no seu corpo, esse estresse é positivo, né? Esse estresse é legal. O preocupante é quando você tem um estresse que ele perdura por dias, perdura por semanas, por meses. Esse estresse ele vai virar uma tristeza e depois uma depressão profunda. Então, é importante que a gente entenda. Estresse é legal, faz com que o nosso corpo também possa se movimentar, né, para que todas as nossas funções cíclicas possam se movimentar, mas é importante a gente perceber se ele ficou no período curto ou se ele se prolongou. Porque se ele se prolongar, aquela felicidade que a gente busca, ele realmente vai ser mais difícil, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento da coerência. E, voltando, né? A coerência, quando a gente tem uma frequência cardíaca caótica, né? Que é o contrário de coerente, ele vai dar todo esse desequilíbrio no corpo. Enquanto que quando a gente tiver uma coerência, né, no nosso estado psicofisiológico, a gente vai perceber que a gente vai ter um estado de bem-estar, a gente vai ter uma harmonia no corpo, a gente vai ter um conforto e provavelmente uma felicidade, uma tranquilidade com o nosso bem-estar. E a coerência cardíaca, ela tem uma relação muito íntima, como eu falei, com o nosso cérebro. E por isso ela influencia a pressão arterial, a respiração e o ritmo cardíaco. Como é que isso acontece? Bom, foi descoberto, então, que tanto o coração como o cérebro eles têm essa
convivência, né? Eles têm essa ligação, essa comunicação. E como que é isso? Descobriu-se que no coração a gente tem neurônios do mesmo jeito que a gente tem no nosso cérebro. E o nosso cérebro existe o seguinte: a gente tem um cérebro límbico, que a gente chama de cérebro primitivo, e a gente tem o cérebro cognitivo, que é toda aquela massa maior que mostra-se mais com uma massa cinzenta. Então, o nosso coração ele tem mais ligação com esse cérebro primitivo. Então, quando a gente está em situação de perigo, por exemplo, é com esse cérebro primitivo, o cérebro límbico, que ele tem a comunicação. E o que acontece quando ele envia essa mensagem de perigo, por exemplo? Ele é como se ele anulasse todo o nosso cérebro cognitivo. Você já deve ter passado por isso, em momentos em que você está numa situação de conflito que você não consegue nem raciocinar. Por quê? Porque você está numa situação de perigo. Então, você não consegue ter o raciocínio lógico, ou seja, você não consegue ter a ligação com o seu cérebro cognitivo. Por quê? Porque o coração mandou a mensagem para o cérebro límbico. E o cérebro límbico, como é um cérebro primitivo, e a gente chama de cérebro primitivo por quê? Porque é um cérebro que vem lá da época do tempo das cavernas, em que a gente vivia em alerta. Então, é ele que nos protege do nosso dia a dia, é ele que nos dá que a gente precisa de atenção, porque é ele que nos, como se a gente estivesse numa caçada, em que o tempo todo ele tem essa intuição, né, ele tem essa emoção do que é perigoso, do que não é perigoso. Então, o cérebro primitivo ele tem esse entendimento. E o coração, quando envia essa comunicação a esse cérebro, e o cérebro responde, ó, estou em alerta. Eles ficam num processo, numa comunicação bem dinâmica, né? O tempo todo para poder o quê? Resolver essa questão. Então, a essência do coração, né, que é o estado fisiológico, o ideal do coração, está associado a essa função cognitiva, né? Que é a capacidade de autorregulação, de estabilidade emocional, de resiliência. Ou seja, a partir do momento que ele teve aquele estresse, ele tem que voltar ao tempo normal. Bom, tudo isso acontece, né? E aconteceu, e acontece com a gente, desculpe, mas tudo isso acontece com a gente e a gente precisa entender que a partir dessa coerência cardíaca é que nós vamos obter, então, a nossa felicidade. Como é que eu descobri isso? Como eu disse no começo, eu sou professora formada em História da Arte, especialista em História da Arte, doutora em Ciência e pós-doutoranda na Fiocruz. Durante muitos anos, eu dei aula para adolescentes e para universidades também. E toda vez que eu dou aula, eu percebo que as minhas aulas, tanto de História da Arte, como de arte e empreendedorismo, eu percebo quanto que as pessoas ficam felizes de mostrar, de ter esse entendimento da sua percepção, de entender que ela é capaz. Então, quando eu mostro para a pessoa que ela é capaz e ainda tendo entendimento que somos todos criativos, né? Então, eu mostro para a pessoa que nós todos nascemos assim. E nós temos bloqueios ao longo do tempo. Então, a partir dessas minhas aulas, eu fui entendendo que, como os meus alunos tinham tranquilidade, tinham felicidade nas minhas aulas, eu queria saber o que e como a arte agia dentro de nós. Né? Deveria ter alguma questão aí. E aí eu descobri, no doutorado em ciência da cardiologia na USP, eu descobri, em parte, essa questão das emoções com o corpo. E foi exatamente a partir das pesquisas, né? E aí por isso eu não parei, fui no pós-doc, estou no pós-doc ainda, exatamente para mostrar que, e foi aonde eu conheci a pesquisa que fala da coerência cardíaca. Então,
esse entendimento mostra assim, quanto a criatividade está atrelada a essa coerência cardíaca, quanto ao emocional está atrelado a essa coerência cardíaca. E a arte é isso. A arte, ela não é feita apenas para pessoas serem artistas, né? Existe muito mito de que pessoas nascem artistas, e isso é apenas mito. Então, somos todos criativos e todos nós podemos, sim, fazer arte. E devemos, porque faz parte das nossas percepções. Então, quando você tem o entendimento do seu trabalho em arte, você começa a perceber o que está à sua volta, você começa a perceber o entendimento do ambiente onde você está. E aí você consegue, na hora que você estiver, por exemplo, desenhando, fazendo uma escultura, você consegue, modelando, né, seja em massinha ou qualquer outro material, você vai percebendo o formato de um objeto, o formato do rosto de uma pessoa, e isso tem a ver com a nossa emoção, com a nossa percepção e principalmente com a nossa função cognitiva. E é isso que a arte traz para a gente, essa função cognitiva desse entendimento do que está à nossa volta. Por isso que quando a gente não tem entendimento, a nossa frequência cardíaca, nosso ritmo cardíaco, ele fica caótico. Então, quanto mais você perceber, quanto mais você tem entendimento da sua percepção com o que rodeia, do ambiente que rodeia, dos lugares por onde você passa, mais entendimento e conhecimento e informação sobre esses ambientes você vai ter e mais tranquilidade e segurança você vai obter para adquirir, para destravar a sua felicidade. Então, eu queria deixar para vocês a importância de buscar a coerência cardíaca, exatamente para que você possa ter entendimento que a felicidade é importante para as nossas vidas. Na minha pesquisa de doutorado, eu avaliei a criatividade em pacientes que estavam indo para a cirurgia. E nessa avaliação de criatividade, o entendimento que nós tivemos foi que as pessoas que tinham menos criatividade naquele momento eram as que tinham mais comorbidades, ou seja, pessoas que tinham hipertensão, diabetes, além da insuficiência cardíaca. Então, a gente tem esse entendimento da importância da coerência cardíaca a partir dos estudos do Instituto HeartMath, que foi quando eu descobri, né, que eles já vinham fazendo essas pesquisas há mais de 30 anos, em que essa conversa do cérebro com o coração traz efeitos em toda a atividade cardíaca, que afeta a clareza mental, a criatividade, o equilíbrio emocional, a intuição e principalmente uma eficácia pessoal. E o que é uma eficácia pessoal? São um conjunto de competências que o ser humano tem, quer dizer, competências emocionais, relacionais, profissionais, ou seja, em busca do sucesso e felicidade. E aí, então, foi por isso que eu continuei as minhas pesquisas, agora no pós-doc, para que isso possa ter mais entendimento. Por isso que é importante você ter coerência cardíaca. E com isso, eu quero que você entenda da importância de ter a frequência cardíaca, a respiração, a frequência respiratória e a pressão arterial numa harmonia para que você possa destravar a sua felicidade. E era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Aqui embaixo tem um link para que você possa acompanhar nas minhas redes sociais, caso você tenha gostado e tenha se interessado por esse assunto. E eu vou estar semanalmente postando informações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.